Olá pessoal, tudo bem? O G20 diz respeito às maiores economias do planeta Terra. É um grupo bastante significativo em termos de importância para a economia do mundo. Porém, apenas um país pertence à África das 20 maiores do planeta. Uma das possíveis novidades a serem debatidas na Índia no encontro do G20 deste ano, de 2023, é um convite possível à União Africana para que esta instituição também faça parte do G20 e represente, em alguma medida, esta região tão importante do mundo para a economia internacional. Acompanhe na análise de hoje o que podemos esperar do G20. Mas antes, aqueles recados importantes. Eu gostaria de pedir a você que compartilhasse o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. E você que quer aprender geopolítica também, não esqueça de baixar o nosso e-book, onde nós temos ali uma série de indicações de leituras para compreendermos a geopolítica internacional. Olá pessoal, então vamos falar do G20, conforme observamos na introdução, mas reiteremos. Dê o like, se inscreva no canal e indique às pessoas que gostam de geopolítica. Já baixou o nosso e-book? Pessoal, vamos falar então do G20, é um grupo que vai reunir os maiores países do mundo em termos de PIB, em termos de participação da economia no cenário internacional. Nós temos que o G20 foi criado na década de 90, especialmente em 1999, com o objetivo de discutir rumos em comum para o desenvolvimento econômico, a fim de evitar crises econômicas, mesmo porque a década de 90 é uma década marcada por crises econômicas na Ásia e também na América, em especial na América Latina. Então, as maiores economias do mundo resolveram, por sua vez, criar um fórum a fim de discutir, no âmbito dos bancos centrais, políticas econômicas para se manterem menos afetados ali quando houver alguma crise econômica envolvendo os países do mundo ou alguma região em específica. No primeiro momento, o G20 vai reunir os presidentes ou líderes ali dos bancos centrais desses países. É a partir de 2008 que nós teremos a participação dos chefes de Estado nas reuniões ali do G20, que ocorre anualmente, cada qual em um país que é participante aí do G20. Tudo bem? Vamos observar aqui nas nossas imagens, portanto, os países que pertencem ao G20. A nossa importante característica aqui, o chamado mundo no mapa, certo? Então, as maiores economias do mundo envolvem os Estados Unidos, o Brasil, conforme podemos observar, além destes ambos, a Índia. O detalhe curioso e importante é que nesta reunião temos a Índia como a representante que resolve ser chamada de Bharat. Então nós temos uma coisa importante do cenário geopolítico da Índia, é que a Índia é o país que vai sediar o debate, o encontro do G20 agora em 2023. E conforme foi feito os convites ali para os países participarem na Índia do debate do G20, no âmbito do G20, o nome da Índia vem escrito ali como Bharat. Nós temos que é um nome que a Índia tem, não dado por colonizadores, mas sim por população que vive nesta localidade do mundo. Ou seja, na região da Península Indiana, a localidade é conhecida localmente como Bharat. E nós temos, portanto, a Índia aproveitando este momento para afirmar enquanto Bharat e não enquanto Índia, porque Índia é o nome dado por navegadores europeus que ocuparam estas regiões da Ásia e, por sua vez, tiveram uma relação que cada vez mais passa a ser reconsiderada nesse contexto de geopolítica multipolar. E a Índia aproveita que parte significativa do mundo estará olhando para o que ocorre ali no G20 e aproveita para inserir este nome oficial a fim de ser conhecida não mais como Índia, mas sim como Bharat. Ok? Provavelmente a pronúncia não é corretamente conforme digo, mas fica aí e vamos adiante. Então, vamos falar dos demais países que pertencem ao G20. Três gigantes aqui da economia: Estados Unidos, conforme podemos observar, o Brasil e Bharat. Além deles, nós temos também a Austrália, importante país na região da Oceania, a Rússia, gigante em termos de extensão territorial, a China, gigante em termos de população, inquestionavelmente também uma economia pujante, e aí o debate importante a respeito de ser a maior ou não economia do mundo, né? Então há, inclusive no nosso canal aqui,
vídeo tratando a respeito da maior economia do mundo, se seria a chinesa ou se seria a dos Estados Unidos, tudo bem? Uma vez que ao considerarmos o PIB por poder de compra, a China é maior, mas ao considerarmos o PIB por nominal, o território dos Estados Unidos é maior, e aí, portanto, essa disputa entre esses dois gigantes. Além, claro, da presença da Arábia Saudita, que é o único representante da região do sudoeste da Ásia, que é o chamado Oriente Médio, temos também o Japão, que é importante aliado dos Estados Unidos, e também a Coreia do Sul, conforme sabemos, dois países pequenos, mas apesar disso com economias importantes, produtores tecnológicos, etc. Temos ainda o Canadá, outro importante aliado dos Estados Unidos. Além disso, a Turquia, importante país emergente, país que tem se mostrado importante player na negociação para uma possível paz no contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia. Além disso, temos também a presença da Itália, da Argentina, a quarta maior economia do continente da América como um todo, a segunda maior economia da América Latina. Temos ainda a presença da Alemanha, a maior economia da Europa, a segunda maior economia da União Europeia, no caso aqui a França, a presença da Polônia, o único país do leste da Europa participando aí das discussões no âmbito do G20. Temos também a presença do único país africano, conforme falávamos no início do nosso vídeo, que é a África do Sul. Além disso, a presença da Indonésia. Por fim, o Reino Unido e também a União Europeia, que participa enquanto instituição para debater junto aos 19 maiores países do mundo em termos de economia, os rumos da economia global. Então o G20 diz respeito às 20 maiores economias do mundo em termos de PIB nominal e, claro, a presença da União Europeia, e isto levaria certamente, ou elevaria, melhor dizendo, o número de participantes em termos de países do chamado G20 para mais do que 20. Então você tem 19 países, mais 27 países compondo a União Europeia. De certa maneira, então, você teria uma presença de mais de 30 países no contexto do debate do G20. Sem dúvida, é uma das mais importantes instituições multilaterais a debater os assuntos da geopolítica mundial. Além disso, observemos a possível integração da União Africana para debater a economia e os rumos que a economia mundial deve tomar no âmbito aí do G20. No caso, a União Africana participa enquanto membro convidado, enquanto país convidado, mais de uma vez. E temos uma possibilidade já sinalizada pelo Brasil, que inclusive irá presidir a reunião de 2024, no ano que vem. Portanto, é o Brasil quem irá presidir, porque é rotativo, em cada ano você tem um país presidindo ali a agenda do debate das maiores economias do planeta Terra, tudo bem? O Brasil, portanto, já sinalizou que vê com bons olhos a entrada da União Africana, além, claro, do próprio Estados Unidos também já ter feito a sinalização neste sentido. Agora, observando aqui o G20 em termos de números, mas antes vamos observar ainda alguns comentários importantes. Temos que a Rússia tem uma guerra em território ucraniano, conforme sabemos, e há muito da possibilidade do não comparecimento de Vladimir Putin na Índia para discutir os assuntos de economia internacional no âmbito do G20. Nós não tivemos, inclusive, a presença do Vladimir Putin no BRICS, que ocorre na África do Sul, e além disso, é muito provável que Vladimir Putin não esteja representando a Rússia agora na Índia para discutir os assuntos da economia internacional. Provavelmente que o Ministério das Relações Exteriores russo estará presente sim no evento, mas não o governante do cargo máximo do território da Rússia. Até aqui não é tão novidade assim o não comparecimento, a não presença de Putin. Mesmo porque existe uma ordem de prisão contra o Putin emitida aí pela Justiça Internacional. Nem vamos entrar nesse assunto aqui, porque não é o nosso objetivo. Agora, o que causa estranheza é também a China ter anunciado que o Xi Jinping, o seu governante, não estará presente no debate da economia envolvendo o G20. Então nós temos a maior economia do mundo em termos de PIB por paridade de compra, a China,
e a presença da Rússia, que tem se transformado na principal economia da Europa, não presentes no G20, há um esvaziamento econômico importante da representação do G20 e, além disso, há também um esvaziamento político e econômico, ambos aqui, na medida em que essas duas importantes nações não estarão presentes neste evento de 2023. A grande questão é, por que será que a China não estará presente, uma vez que compõe a principal economia do mundo em termos de PPC? O detalhe é que boa parte das relações econômicas mundiais já se dão com a China. Muitos, inclusive, apontam, conforme já falamos aqui no nosso canal, a China como a principal economia do mundo. Então, é para ficarmos observando quais serão os próximos passos na geopolítica que a China dará. Será que a China não dará tanta importância para esta instituição e voltará muito mais os seus olhos aos interesses próprios chineses, em especial no âmbito do BRICS? Fica aqui uma reflexão importante a fazermos a respeito da ausência da Rússia e também da China neste próximo evento do G20. Então vamos falar de alguns números do nosso G20. A população de 4,6 bilhões de pessoas, a população mundial em torno de 8 bilhões de seres humanos, então nós temos que mais da metade da população mundial está presente no G20, o que dá uma espécie de representatividade para mais da metade da população mundial nesses poucos países. 75% do comércio internacional. Quando nós observamos que o G20 diz respeito a 19 países mais a União Europeia tem 27 países, o G20 tem 19, não é? São 19 países mais a União Europeia. Então, se nós somarmos aqui, teríamos 46. Então, 46 países, no mundo de 193 países, nós temos que poucos países vão corresponder, portanto, a 75% da economia internacional. Agora, observando de maneira mais detalhada ainda, contando comigo aqui, ó, são 19 países do G20. Além disso, desses 19, um a mais seria a representação ali pela União Europeia. Só que a União Europeia é composta por 27 países, dos quais 4 estão no G20. É o caso da Alemanha, da Polônia, da Itália e também da França. Estes países, então, têm que ser subtraídos. Então, 42 países do mundo. Olha só, se eu dependesse para viver de aulas de matemática, a vida seria tão difícil quanto é, porque a vida de professor não é fácil. Mas voltando aqui, né, gente? Então você tem 42 países, no universo de 193 países no mundo, dentro do âmbito da ONU, que vão perfazer 75% do comércio internacional. É muita coisa em termos de poucos países ou nações, digamos ainda. Se nós observarmos, apenas 4 países na América, apenas um país na África pertence ao G20. E, apesar disso, o G20, portanto, tem 75% do comércio internacional. É bastante coisa. O que nos mostra também uma enorme desigualdade nas relações comerciais internacionais. De modo que países como a Bolívia, Burkina Faso ou ainda, se quisermos pensar num país da Ásia, a Mongólia, representam muito pouco no contexto do comércio internacional. Então, há sim uma enorme desigualdade no âmbito do comércio internacional e também da produção econômica, do PIB, mesmo porque estes poucos países, 42, produzem em torno de 80% do PIB, ou seja, toda a riqueza produzida no mundo, 80% dela está concentrada em 40 países. É muito pouco em termos de representação de países. Um dos debates importantes a serem feitos no território da Índia, que cedia o G20 em 2023, é justamente a desigualdade entre os países. O Brasil, que será o presidente do G20 em 2024, já levantou essa discussão de que uma das principais causas a serem debatidas na questão da economia internacional é justamente a desigualdade entre os países em termos de produção econômica e também de participação no comércio internacional. Em outras palavras, há uma enorme necessidade por busca de desenvolvimento econômico para os diversos países do mundo que não pertencem ao G20. Além do mais, estes países vão perfazer algo em torno de 60% do território mundial. Não por acaso, né? Uma grande extensão de terra, até porque a Rússia, a China, os Estados Unidos, o Brasil e também o Canadá são os 5 países maiores do mundo. E na sequência nós temos ainda a Índia, a China, que são países que fazem parte também do G20. E aqui fica uma questão importante.
O tamanho da economia do país tem a ver com a sua extensão territorial? Ou a extensão territorial e geográfica é um mero detalhe para o desenvolvimento econômico? Até porque outras economias muito grandes, como o Japão ou ainda a Coreia do Sul, não têm grandes extensões de território. De qualquer maneira, escreva aqui abaixo nos comentários o que você acha sobre isso. Bem, então nós temos um desafio muito grande, que é o debate a respeito da melhor distribuição da produção de riqueza no mundo, do comércio internacional, enfim, em outras palavras, a desigualdade econômica mundial. Este é um importante assunto que certamente estará presente no G20 de 2023. E você que chegou até aqui, eu agradeço muito profundamente aí a sua presença. Espero que tenhamos compreendido e queria convidar você que quer ficar mais inteligente, entender melhor o que está acontecendo no mundo, com o contexto, com uma metodologia específica de estudo, com aulas gravadas, aulas ao vivo de análise das principais ocorrências no cenário internacional e um grupo exclusivo no WhatsApp com altas discussões, debate de alto nível a respeito da geopolítica global, da geopolítica regional e também das geopolíticas dos países, as geopolíticas locais. No mais é isso. Bons estudos e, conforme sempre digo, respeitem a geografia. Tchau, pessoal.